Hoje, irmãos, nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 31. João, capítulo 5, a partir do versículo 31. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quiserdes alegrar-vos um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Até aqui, irmãos. Amém? Podem sentar. O capítulo 5, irmãos, desse Evangelho de João, ele vai começar no início do capítulo, narrando um episódio de uma tensão, podemos chamar assim, entre Jesus e aqueles líderes religiosos da época. Isso aconteceu após Jesus curar um paralítico no tanque de Betesda, um homem que a Bíblia fala que ele estava há 38 anos esperando ali a oportunidade de ele descer as águas para ele ser curado. E Jesus realizou essa cura num dia de sábado, o que levou aqueles homens a ficar enfurecidos contra ele. E Jesus, então, é confrontado por ele ter quebrantado a lei do descanso sabático. E, a partir daí, então, começa essa tensão entre Jesus e eles. E Jesus começa, então, a revelar para esses homens verdades sobre si, né, a sua identidade divina e qual era a sua missão aqui na Terra. Na cultura judaica, irmãos, era algo, o testemunho, ele era considerado algo sagrado e necessário para validar qualquer coisa, qualquer afirmação, principalmente essas coisas mais complexas, era necessário um testemunho. A lei de Moisés, ela exigia, no mínimo, 2 testemunhas, né, para confirmar uma verdade. É o que a Bíblia vai trazer em Deuteronômio, no capítulo 19, onde está escrito sobre como deveria ser quando alguém chegasse, precisasse confirmar ali um testemunho de verdade, ou quando se levantasse alguma testemunha falsa e precisasse também de testemunhas para derrubar aquela falsa acusação. Então, Jesus ele apresenta testemunhos que confirmam quem ele é, que ele é o Messias, o Filho de Deus. E eu trouxe um exemplo aqui, eu sempre trago um exemplo, né, que eu falo, eu nasci no interior, todo mundo já ouve isso toda vez que eu trago uma pregação. E o meu avô, ele era negociante, né, ele fazia negócios com cavalos, animais. E o meu avô, ele fazia negócios em toda a região, vários municípios da região, e quando ele ia fazer negócio pela primeira vez com algum homem, né, com alguma pessoa, e a pessoa não o conhecia, era normal a pessoa querer alguma garantia, né, de que a palavra desse homem ali é verdadeira. Porque a palavra de um homem, como a gente fala naquela época, ainda tinha muito peso, né? Mais do que papel assinado. Então, era normal aquela pessoa com quem ele ia fazer negócio e procurar saber com as outras pessoas em volta ali se ele realmente cumpria aquilo que ele prometia. Então, você pode perguntar, dava normalmente exemplos de pessoas que os outros já tinham uma certa confiança, né? Pode perguntar a fulano, ciclano, beltrano, ou seja, pode perguntar a 2 ou 3 testemunhas ali que vão confirmar que eu cumpro aquilo que eu faço. E naquela época era normal
né, as pessoas cumprirem o que faziam. Claro que tinham exceções. Então, se você fosse perguntar a alguém e a pessoa desse uma resposta tipo, o que fulano falou não se escreve, era melhor não fazer negócio com aquela pessoa, né? Mas, via de regra, a pessoa cumpria. Então, Jesus ele começa aqui no versículo 31, que foi o versículo onde eu comecei a ler, que ele vai dizer, se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus ele não estava ali dizendo, irmãos, que o testemunho que ele estava dando de si mesmo não fosse verdadeiro, né? Ele não estava com isso dizendo que era inválido o seu testemunho. Mas ele estava dizendo aqui, ele estava mostrando para aquelas pessoas que aquilo que ele estava dizendo, que ele estava afirmando para elas, era respaldado não apenas pelas suas obras, pelas suas atitudes, seus ensinos, mas que tinham sim outras testemunhas que confirmariam tudo aquilo que ele estava dizendo. Nos versículos anteriores, Jesus ele afirma para esses homens que ele era o Filho de Deus, e que tinha muitas testemunhas acerca do que ele estava falando. Aqui nos versículos seguintes ele diz, há outro que testifica de mim, não sou apenas eu, né? Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá é verdadeiro. E no versículo 33 ele diz, vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. No capítulo 1, irmãos, aqui de João, quando João ele é introduzido, João o Batista, ele é introduzido aqui no texto, a própria palavra fala que João ele veio exatamente para testemunho. No versículo 7 do capítulo 1, a palavra fala assim. Vamos começar do 6, que é melhor. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E aqueles que tinham sido enviados dos fariseus, como Jesus fala aqui, né, que eles enviaram homens a João para saberem, inquirirem sobre João, o que ele era, então, Jesus fala que João deu testemunho dele. E quando aqueles homens foram enviados para João, o que João fala, ainda no capítulo 1, aqui a partir do versículo 23, João ele vai dizer que ele não era o Cristo, que ele não era profeta, que ele era, como disse o profeta Isaías, a voz que clama no deserto. Endireitai o ermo, está em Isaías 43, de 3 a 5. Estava escrito, endireitai no ermo vereda a nosso Deus, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne o verá. No versículo 34, ainda do capítulo 1, João ele vai falar abertamente quem que era Jesus. Ele vai falar que Jesus, ele era o Filho de Deus. No versículo 36 aqui do texto que nós lemos, vai falar assim. Versículo 36, João 5:36. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Jesus, ele aponta para as obras que ele estava fazendo, que eram os milagres, as curas, os sinais, como evidências de que ele tinha sido enviado pelo Pai. Essas obras, irmãos, não apenas para demonstrações de poder, mas também para revelar a natureza divina de Cristo, quem ele realmente é. Mas tem ainda outra testemunha. Ele vai dizer que não são apenas as obras que eu faço, não apenas porque eu digo que eu sou o Cristo, não apenas porque João falou que eu sou o Filho de Deus, mas o próprio Pai testificou de mim. Mateus 3,17, durante o batismo de João, o próprio Deus ele fala, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas os líderes religiosos, irmãos, os fariseus, eles não reconheceram esse testemunho. Porque o próprio Jesus ele vai falar. Eles não tinham a palavra de Deus habitando neles. É o que Jesus vai falar no versículo 38 aqui do texto que nós lemos, que Jesus fala, e a sua palavra não permanece em vós. Vamos ver o 37. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim.
Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Eles não criam no que Jesus falava, porque eles não criam que o próprio Deus já tinha dado testemunho em todas as escrituras que eles liam, o Pentateuco, os profetas, os salmos, os provérbios, que Deus estava falando sobre Jesus. Então eles não conseguiam ver que tudo aquilo ali apontava para ele. E é importante a gente lembrar que aqueles homens, irmãos, eles estudavam afinco a palavra. A gente sabe que desde criancinha eles já começavam a estudar ali o Pentateuco, os profetas, os salmos, tudo aquilo ali eles estudavam. Mas eles não conseguiam reconhecer que tudo aquilo ali apontava para Jesus. Todas as profecias estavam se cumprindo nele. E não foi por falta de evidência do que estava escrito e do que eles estavam vendo Jesus fazer. Eles estavam buscando vida eterna na letra da lei, aquela letra da lei que eles estudavam, mas ignoravam o Verbo encarnado que estava diante deles. O próprio Jesus cumprindo tudo aquilo que estava escrito. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que pode abrir o entendimento de todos os homens, estava ali diante deles, que pode dar salvação, mudar a história de todo mundo, todos os homens. Mas eles não estavam conseguindo reconhecer. E muitas pessoas hoje, irmãos, tratam a Bíblia apenas como mais um dos tantos livros espalhados pelo mundo, né? Eu mesmo conheço pessoas que já leram a Bíblia e que não veem diferença entre a Bíblia e qualquer um outro livro dos tantos que já leram. Tem ali muitas histórias antigas, né? Tem ali muitas tradições, uma história muito bonita, mas nem tudo ali é exatamente o que está ali. Tem muita fantasia. Eu conheço gente que vê dessa forma. Lendas, tradições, né, que dizem respeito a um povo de outro tempo. Não, isso não é pra gente. Isso foi escrito há 2000 e tantos anos. Fala de um Jesus que vai voltar e que nunca volta. É o que muita gente pensa. Mas para outros, apenas um pouco de cultura ali, né? Tem uns bons conselhos, passagens soltas que as pessoas pegam para virar umas frases de efeito, né? Trazer um impacto ali sobre suas vidas. Mas para os cristãos, irmãos, é totalmente diferente disso, né? Apesar de ter história, sim, que a gente reconhece, apesar de ter, sim, muitas tradições, mas a gente sabe que é muito mais do que isso. É a própria palavra de Deus. É um alimento para o espírito do cristão, irmãos, porque a Bíblia ela nos alimenta espiritualmente de acordo com aquilo que nós vamos conhecendo mais e mais dela, porque nós estamos aprendendo sobre o próprio Deus, o caráter de Deus, as suas características, os seus atributos, o fruto do Espírito, e conforme nós vamos aprendendo sobre isso, nós vamos sendo alimentados. Exortações para que nós estejamos vigilantes da forma como nós caminhamos, promessas que fortalecem a nossa fé e a maior demonstração de amor que a gente já viu. Graça, misericórdia para com os homens, através de Jesus Cristo. Ainda, irmãos, uma razão... Pulei aqui, calma aí. Jesus, ele mesmo fala que as Escrituras testificam dele, né? Que revela o caráter de Deus, suas promessas. E a Bíblia, ela é, portanto, irmãos, ler a Bíblia é, portanto, a gente conhecer a Deus, como eu falei agora há pouco, né? Tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que ele faz na vida do homem. Mas nós lemos a Bíblia também por outra razão, para que a gente possa o quê? Se proteger contra os tantos erros que têm se multiplicado nesse mundo. Nós vimos, inclusive, na Escola Bíblica Dominical, distorções, inclusive, da própria palavra de Deus. Jesus, ele nos advertiu que surgiriam falsos profetas, trariam sinais enganosos e poderiam iludir, inclusive, os escolhidos, se não os eleitos, que não estejam atentos, que não estejam, não tenham conhecimento do que é verdadeiramente aquilo que é a vontade de Deus. E a história da igreja e da fé mostram que frases
que são arrancadas ali de texto bíblico, né, sem o contexto original, elas acabam virando heresia. E quantas vezes versículos fora de contexto são apresentados como promessas garantidas, né? Enquanto o restante do texto ensina outra coisa. O mais famoso, né, pelo menos um dos mais famosos, aquela frase de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso fazer qualquer coisa, posso até voar, né? Sendo que o contexto fala uma outra coisa. Ser cristão sem estudar, irmãos, a Escritura é correr o risco de nós sermos moldados por opiniões humanas, muitas vezes com interpretações frágeis e erradas. A Bíblia fala em Atos 17:11 que o exemplo que nós temos aqui, né, que nós temos para seguir, ao ouvirmos alguém falar alguma coisa sobre a palavra de Deus, principalmente esses textos arrancados ali, são os bereanos. Porque eles ouviam ninguém menos que Paulo pregando e eles iam lá conferir na Escritura se o que Paulo estava dizendo estava realmente de acordo com o que estava escrito. Eles iam verificar a verdade, irmãos. Isso é uma atitude de reverência, reconhecendo que a palavra de Deus é a verdade acima de tudo, né? E uma atitude também, irmãos, de... Como é que eu poderia dizer? Para eles se prevenirem de caírem no erro, né? Para eles não serem levados ali por qualquer roda de doutrina. Então, seguindo aqui. João, ele vai nos lembrar, irmãos, Jesus, ele vai nos lembrar que quando, para você ter o entendimento da palavra de Deus, não é simplesmente pelo seu intelecto, né? Não é simplesmente porque eu estudei muito, porque eu leio muito, porque eu sou inteligente, que eu vou conseguir ter ali o entendimento real do que está escrito na palavra de Deus. Quem vai nos dar essa revelação e esse entendimento é o Consolador que ele iria enviar. É o Espírito Santo. João 14:26 fala que é o Consolador, o Espírito Santo, quem abre o nosso entendimento para que a gente possa crer. Conhecimento bíblico sem a revelação espiritual vai trazer só um conhecimento ali vazio, né? Não vai produzir fruto. Se o Espírito Santo não abrir o entendimento, nós só vamos ver mais uma história de ficção, mais um pouco de cultura. Simplesmente vai ser mais um livro que nós lemos. Podemos estudar a Bíblia todos os dias, mas se não reconhecermos quem é o centro de tudo aquilo que está escrito aqui na palavra, que é Jesus Cristo, a gente acaba perdendo o propósito de estar estudando. Seremos mais um na multidão dos que colocam a palavra em descrédito, ou não creem no Jesus revelado nela. A leitura bíblica ela não termina quando o texto está na nossa cabeça. Porque de eu tanto ler um texto, de eu tanto ler em camisas estampadas, de eu tanto ver aquele versículo nas minhas redes sociais, ele vai acabar ficando na minha cabeça. Mas ele deve provocar o quê, irmãos? Ação. Para quê? Testemunho. É disso que o texto está falando, esse texto aqui especificamente está falando. De testemunho. E com nossas vidas passamos a também ser testemunhas de Jesus. Através da transformação que as pessoas verão em nossas vidas. Atos 1:8 fala da promessa que Jesus fez aos discípulos que eles receberiam o Espírito Santo e que eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. A fé ela não pode se basear apenas em palavras, mas em demonstração do fruto do Espírito em nossa vida. Testemunhas e obras. No capítulo 1 aqui de João, que nós lemos, a palavra vai dizer que João ele não foi à luz. Ou melhor, a palavra vai dizer que João ele
era luz, mas que ele não era a verdadeira luz. Ele veio para testemunhar da verdadeira luz. O que a gente pode entender disso, irmãos? Que a gente não vai desvalorizar aqueles que trazem a palavra só porque eles não são Jesus. A gente tem sim que valorizar aqueles homens de Deus que estudam a palavra, que trazem os ensinos, como os nossos pastores se esforçam tanto para trazer aqui domingo após domingo. A gente tem que valorizar esses homens, mas a gente não pode adorá-los. Adorar somente a Deus. Deus continua testemunhando sobre Jesus ainda hoje, irmãos, por meio do Espírito Santo, das Escrituras e da transformação na vida de cada um dos homens que a Bíblia fala que somos homens maus, temos tendência sempre para o mal, mas que quando Deus vem e transforma nossas vidas, nós passamos a ser uma demonstração, um testemunho vivo de que Deus realmente ele pode mudar a vida do homem. Jesus veio para ensinar a palavra, revelar o Pai, cumprir a Escritura, tudo que estava escrito a seu respeito, e oferecer vida eterna a todos os que creem nele, a própria palavra de Deus. E assim como eu contei no início, irmãos, a história, quando as pessoas vierem, né, até nós, ou quando as pessoas olharem para nós, querendo saber sobre Jesus, se essa palavra realmente transforma, se esse Deus realmente transforma a vida dos homens, nós podemos citar os Salmos, profetas, Gênesis, Apocalipse, os Evangelhos, tudo isso. Atos dos Apóstolos, cartas de Paulo, toda a palavra. Mas se as pessoas não virem essa aplicação em nossas vidas, o nosso testemunho não vai ter a validade que elas esperam, né? O maior testemunho será a nossa vida. A gente pode citar a palavra e deve citar a palavra, inclusive, né? Com certeza. Mas a nossa vida ela tem que ser esse testemunho. E que a gente, irmãos, não possa se esquecer, né, do nome que nós carregamos. Porque não é apenas o nome Arlindo, não é apenas o nome João, o nome Antônio que nós estamos carregando. O nome que nós estamos carregando na nossa vida, nós como cristãos, é muito maior do que isso. É o nome de Cristo que nós carregamos em nossas atitudes, porque quando eu faço alguma coisa errada, a primeira coisa que as pessoas falam é, olha lá o crente. E é porque é cristão. Então, a nossa vida, irmãos, ela tem que verdadeiramente estar de acordo com o que fala a palavra de Deus, com os ensinamentos que ela traz. Não que eu vá conseguir fazer isso com a minha própria força, né? Porque eu quero cumprir, então eu vou cumprir. A gente sabe que não é tão simples assim. Então, por isso que a gente precisa pedir, a gente precisa clamar ao Espírito Santo para que ele possa nos dar o direcionamento certo, irmãos, dar o entendimento correto, para que a gente possa nos esforçar ao máximo, porque isso é um esforço também que a gente faz, de a gente buscar estar de acordo com a vontade de Deus, no centro da sua vontade. Então que a gente possa, a partir de hoje, irmãos, pensar que nós estamos ali não apenas como pessoas que estão vivendo suas vidas de qualquer maneira, mas que nós somos testemunhas de Cristo diante de toda uma sociedade. Amém? Essa é a nossa meditação de hoje, irmãos. Que Deus possa nos abençoar. Amém? Pastor Reginaldo?